A paz, seus amados, vai tudo bem? Seja muito bem-vindo ao nosso canal, Evangelho Aplicado à Vida Comum. Hoje nós vamos falar, meio que dando continuidade ao que nós falamos na semana passada, que foi sobre namoro. E hoje a gente vai falar da importância do noivado, continuando a nossa série sobre relacionamentos. Seremos bem breve hoje, tá? Mas antes eu queria só mandar um abraço aqui. Eu soube, os nossos vídeos estão chegando em Luanda, na Angola. Quero mandar um abraço aqui para todo o povo irmão da Angola, lá na África, especialmente para o irmão Hamilton Babacushi e também para a Érica, que mora lá em Turim, e Miguel, meu amigo Miguel, que também é lá da Itália, tá certo? Então, quero aqui mandar um alô, né? Estou muito feliz, né, que nossos vídeos estão chegando aí, vai ficando internacional, louvado seja Deus, e que possa abençoar as pessoas ao redor do mundo, né? Então, hoje nós vamos falar sobre noivado. Vai ser curtinho, vai ser breve, bem objetivo, tá? O que é o noivado? É o período de tempo transcorrido entre a promessa de casamento feita entre duas pessoas e a celebração da boda, né? A gente viu no outro vídeo falando sobre namoro que os casamentos antigamente eles eram arranjados. Isso ainda ocorre em muitos países, especialmente nos países do Oriente, tá? Aqui no Ocidente, após a Revolução Sexual, subentendeu-se que para noivar as pessoas agora querem se conhecer, querem ter algum tipo de relacionamento, que a gente chama isso de namoro, né? Mas e a igreja? Como que a igreja vê essa questão? Qual a importância do noivado? Nós já absorvemos essa questão cultural. Hoje pode-se dizer que é até um tanto quanto inconcebível um casamento arranjado no Ocidente, que é a nossa realidade aqui no Brasil, né? Nos países ocidentais. Então, a gente sabe que tem esse processo, o namoro, e aí esse namoro, ele é para evoluir para um noivado. Então, qual a importância desse estágio, né? Vamos dizer assim. No meu modo de entender, muitas das vezes se falha nesse momento, tá? Lembrando que o objetivo do noivado é o casamento. O noivado ele não pode ser encarado como uma forma experimental, no sentido de uma espécie de test drive para ver se vai dar certo, tá? Especialmente no que diz respeito a questões sexuais, que a gente sabe que no mundo é isso que está acontecendo, esses períodos, né? Antes do casamento, é uma espécie de. Eu dei o nome de sex drive, né? Isso é questionado no mundo, porque o pessoal, não, a gente precisa saber se é bom, se não é, para depois poder casar. Só que o casamento ele não se resume apenas ao sexo, tá? Existe N questões, N fatores, N situações que vão ser estabelecidas nessa trajetória que vai te dizer, vai te mostrar, vai te evidenciar se de fato esse casamento é um casamento sadio ou não. E essas questões não se resumem apenas no âmbito sexual, tá certo? E que questões seriam essas, né? Qual a importância desse período de noivado? Primeiro, os eventuais futuros cônjuges têm que aproveitar esse momento para se conhecerem, e não apenas a eles mesmos, mas como também toda a família. O casamento ele não se restringe apenas à união de duas pessoas. Ali vai haver uma união de uma pessoa com toda uma família. E isso pode, eventualmente, no futuro, sem sombra de dúvida, trazer eventuais problemas ou não. Então é algo que deve também ser analisado. Sobretudo, o que é que deve ser analisado também? A questão dos defeitos. Será que os defeitos daquele eventual cônjuge, eu terei como suportá-lo? São defeitos, por exemplo, violência doméstica. Será que quando a mulher se casa com um homem violento, será que ele não deu sinais de que ele era uma pessoa agressiva, um tanto quanto intempestiva, no período do noivado, no período do namoro? Por quê?
Porque a gente sabe que nesse momento, nesse período, muitas das vezes a pessoa está naquele processo apaixonado, e quando a pessoa está apaixonada, ela tem uma tendência a não observar de forma muito clara os eventuais defeitos. E mesmo que observe, mesmo que se atente, ela pode colocar uma crença no seu coração que a pessoa vai mudar ou que vai melhorar. Mas a gente sabe que, dependendo das circunstâncias, da personalidade, do histórico, do emocional, a probabilidade maior é que piore, é que se piore. Então, o momento do noivado é um momento de se conhecer a questão da personalidade, o histórico familiar, eventuais traumas, tá? Por quê? Porque as questões, aí pulando para outro ponto agora, as questões da personalidade do seu eventual futuro cônjuge vai ser preponderante no que diz respeito ao seu relacionamento, tá certo? Se eventualmente, vamos supor que a pessoa ela não é violenta, tá? Mas ela tem um transtorno, algum tipo de transtorno psicológico, ou que ela eventualmente seja uma pessoa narcisista. Se fala-se muito sobre narcisismo hoje, né? A gente sabe que o narcisista ele sofre de um transtorno que até onde se sabe não tem cura, só Jesus Cristo, e que a pessoa é muito manipuladora, tem uma personalidade muito dúbia, uma hora é agressiva, uma hora humilha, outra hora dá flores, né? E fica naquele relacionamento tóxico, doentio e terrível. Então, o período do noivado, do namoro, é um período importante para que a pessoa tente identificar essas questões, tá? Para que, eventualmente, aquilo que poderia ser uma promessa de Deus vire um livramento, tá? Mas tudo isso, o ideal é que seja identificado antes do casamento. Porque depois do casamento, todas as problemáticas serão potencializadas. Os problemas vão aumentar, vai ficar pior. E por que também não dizer as questões financeiras, tá? Porque tem gente hoje, né, essa geração mais nova, muitos deles estão, por que estão demorando tanto para se casar? Porque querem, não, vou me casar depois que eu tiver meu apartamento, depois que eu tiver minha casa, tudo mobiliado, quando eu tiver uma segurança financeira, quando eu tiver meu carro, quando eu tiver realizado, quando terminar a faculdade, quando tiver na minha profissão, minha sonhada profissão. Aí quando as pessoas chegam para mim e falam isso, eu pergunto, e aí, você quer casar com quantos anos? Com 40? Porque tudo isso leva um bom tempo. A não ser que você já nasça rico, tá? Ou de uma família já abastarda. Mas se você nascer vindo de uma família humilde, isso vai levar muito tempo para você construir. Então, normalmente, no casamento, depois do casamento, o casal ele cresce junto, especialmente também financeiramente falando. Então ele vai conquistando espaço, vai conquistando, vai se estabelecendo, vai crescendo, né? Vai comprando, adquirindo bens e vai crescendo. Os dois vão crescendo juntos. Mas aí a questão é, como eu falei, quando você se casa com alguém, você não se casa apenas com a pessoa, mas está se casando também com a família. Então, você vai poder contar com a família daquele cônjuge nos momentos de aperto, porque há casos que sim e há casos que não. Há casos que a família muitas das vezes nem quer que vamos supor que a filha, ou talvez até mesmo o filho, nem sai de casa. Os pais chegam, não, vocês ficam morando aqui, a gente faz uma casinha ali, né, do lado, atrás, ou num quarto e tal. Mas isso não é o que a Bíblia recomenda. A Bíblia vai dizer que deixará o homem, pai, mãe, uniciar sua esposa e os dois serão uma só carne. Então, ele precisa ter uma distância ali de sua parentela, dos seus pais agora se tornam parentela, deixa de ser família e se torna parentela, e ele precisa constituir a sua família com o seu cônjuge. A gente sabe que, muitas das vezes, por condições financeiras, o casal se submete a ter que morar com o sogro, com a sogra.
E isso pode ser um complicador, porque é inevitável que os pais, tanto da moça quanto do rapaz, intervenham, se metam, e isso pode trazer grandes problemas. Então, a questão financeira é algo que também tem que ser pontuado, tem que ser analisada. Temos condições de formar uma família? Temos como pagar um aluguel? Temos como comprar, mesmo que com a ajuda de pessoas, né? Dar o pontapé inicial, dar o start do nosso relacionamento, isso tem que ser analisado. E nos momentos de crise, a gente vai poder contar com os nossos pais, a gente vai poder contar com a mãe da moça, ou com o pai, ou vão dizer, não, agora você vire-se vocês. Tudo isso é importante que seja analisado. Quando? No período de noivado. Tudo isso deve ser conversado. O diálogo ele já deve ocorrer muito antes do casamento. Muito antes do casamento. E essas verdades elas têm que ser postas às claras, tem que ser algo muito claro, muito bem pensado, muito bem avaliado, muito bem planejado, para que tenha a maior probabilidade de chance que dê tudo certo, ou que pelo menos minimize bastante os eventuais problemas que vão surgir. Vão surgir. Muitos problemas vão surgir, tá? E também, por que não dizer, das questões sexuais. Aqui eu não estou dizendo que ambos devem praticar sexo antes do casamento, pelo amor de Deus. Isso é porneia, isso é fornicação. Não há direito a sexo. Essas questões, irmãos, o mundo atual ele está cheio de más surpresas. Eu conheço casos de casais jovens que se casaram e logo em seguida o rapaz se viu como homossexual, tá? E isso foi um transtorno terrível, tá? Foi terrível, tá certo, irmãos? Então, assim, é importante que haja clareza em todos os aspectos, em todos, e que, sobretudo, haja muita sinceridade, que haja verdade, que haja clareza nos objetivos, clareza nos propósitos, clareza nos comportamentos, você identificar se aquela pessoa que você está escolhendo para você de fato é uma pessoa de boa índole, de bom caráter, tá? Porque depois que você se envolve afetivamente, você pode sim pagar um terrível preço lá na frente, se a pessoa for uma pessoa mau caráter, se for uma pessoa de má índole, tá certo? Então, assim, são muitas questões a serem observadas, tá? Mas a importância do noivado, sobretudo, é para isso, para que você, de fato, entenda e conheça bem aquela pessoa que você escolheu para ser o seu futuro cônjuge, tá? O apóstolo Paulo ele vai deixar registrado, primeira carta aos Coríntios, capítulo 7, verso 8 e 9, o seguinte: digo, porém, aos solteiros e às viúvas que lhes é bom se ficarem como eu, mas se não podem conter-se, casem-se, porque é melhor casar do que abrasar-se. O apóstolo Paulo está dizendo aqui que o casamento, vamos dizer assim, é o instrumento, né, a ferramenta que o Senhor Deus nos concede para que nós tenhamos o nosso contentamento sexual. Então, é melhor estar casado do que abrasado, certo? Mas até lá, a gente precisa pedir a Deus, pedir ao Senhor graça, pedir ao Senhor que nos ajude, né, no controle, no domínio próprio das nossas vontades, dos nossos desejos, de nossas paixões, e que o Senhor nos conceda a graça necessária para que possamos constituir um bom casamento debaixo da vontade do Senhor. Compartilhe esse vídeo, tá, irmãos? Compartilhe esse vídeo, especialmente com nossos jovens, não apenas, mas especialmente, tá? Toque aí no sininho, tá? Para você receber nossas notificações. Quero agradecer a audiência de todos, tá? Curta, compartilhe. Que Deus abençoe nossos filhos. Filhos será o assunto do nosso próximo vídeo, tá certo? E que Deus nos ajude para que possamos viver e nos relacionar
em paz com nossos cônjuges, com nossos filhos, e com a igreja e com todos. Deus abençoe a todos, no nome santo do Senhor Jesus, e até mais.